Bom, pessoal, vamos começar nossa segunda aula sobre IGBTs, que a gente vai ver as questões tecnológicas dos IGBTs, as reduções das perdas ao longo do tempo, o tipo de tecnologia utilizada e vamos ver uns exemplos, né, de figura de mérito no datasheet e ver também os módulos dos IGBTs, que são componentes, vários componentes em um mesmo encapsulamento para aplicações de potência bem elevada. Então os fabricantes hoje em dia eles fornecem os IGBTs em módulos para facilitar essas aplicações. Então, vamos lá. Bom, até então, o que nós tínhamos visto na última aula foi o IGBT de primeira geração. Então, aqui nós temos a mudança, né, em relação ao transistor, do transistor em relação ao IGBT. E esse IGBT ele é dito um IGBT do tipo planar de primeira geração. Os IGBTs atualmente já estão na sétima geração, tá? Como eu disse, o IGBT ele começou a ser utilizado assim que aquele problema do travamento, latch-up, foi resolvido, que foi nessa época aqui, ó, 1984. E como a gente vai ver, ele tem uma característica que a gente chama de plana, tá? E aqui a gente tem o gate embutido como se tivesse afundado dentro da pastilha de silício. E aqui a gente vê as reduções das perdas. Figura de mérito muito importante nessas chaves. Quanto de perdas que as chaves oferecem. Perdas de condução. Aqui, ó, perdas no desligamento e perdas no acionamento. Esse aqui é outro gráfico que a gente pode visualizar o início do desenvolvimento. Então, desde um pouco antes do problema do travamento, latch-up, tá? Esse aqui, ó, é o que deu início à utilização comercial dos IGBTs. E a tecnologia inicial foi a tecnologia punch-through, que a gente vai ver mais para frente. E o problema de travamento foi resolvido pela Toshiba nessa época aqui, 1984. E essa era a tecnologia utilizada, punch-through IGBT. Então a gente teve uma outra tecnologia non-punch-through, que a gente vai ver mais para frente, e que a adoção também do gate embutido dentro da pastilha, esse trench IGBT aqui, ó. Além disso, tivemos inovações na injeção de corrente pelo gate, esse IEGT, Injection Enhancement, e surgimento aqui dos módulos dos IGBTs, e aqui também mais algumas inovações na injeção de corrente. Esse CS é Carrier Storage, e a redução do volume, que permitiu ou uma redução efetiva, né, do tamanho, ou então um aumento da tensão de bloqueio. E
ainda falta alguma coisa para chegar no limite teórico do IGBT, e agora a gente está vendo o desenvolvimento de IGBTs de carbeto de silício para tensões de bloqueio da ordem de 10.000, 15.000 volts, e de forma que a gente consiga expandir ainda mais a utilização dos IGBTs, tá? Pela facilidade da utilização dele e as baixas perdas. Essas são as tecnologias que a gente vai ver que são mais significativas. Primeiramente, essa tecnologia que foi a tecnologia inicial, chamada Punch-Through, PT, o IGBT imune a travamentos, não let-up, a tecnologia non-punch-through, por volta da década de 90, uma redução aqui, ó, uma camada para bloquear o campo elétrico, chamada field stop, que permitiu reduzir o tamanho do IGBT, ou como eu disse antes, aumentar a tensão de bloqueio, melhorias no acionamento e na injeção de corrente. Aqui foi o IGBT embutido, e atualmente está tendo algum desenvolvimento na integração do diodo de condução reversa, porque os IGBTs disponíveis, eles têm diodos de condução reversa fabricados à parte, são montados em um mesmo encapsulamento, mas não estão no mesmo silício, porque é difícil otimizar o IGBT e o diodo ao mesmo tempo. Então, são as tendências. Essa é a tendência por enquanto. Aqui nós temos a primeira tecnologia utilizada, foi a tecnologia Punch-Through. O que significa essa tecnologia Punch-Through? Ela é uma tecnologia em que o campo elétrico da camada de depleção, ela estende até o coletor. Então a gente tem a junção reversamente polarizada aqui, ó, a junção PN aqui, ó, tá, no bloqueio. Então temos junções PN aqui, tá? Lembrando que o IGBT ele está alimentado desta maneira aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Bom, então aqui a gente tem uma junção PN reversamente polarizada, e o campo elétrico ele se estende até o coletor, até essa camada N+ aqui, ó. Aqui a gente já tem uma concentração maior aqui, ó. Quanto mais concentrada a camada, menor a extensão da camada de depleção. E aqui a gente tem os ânions da camada de depleção, tá? Então é o campo elétrico que penetra, ou esse punch-through aqui, no coletor. E essa camada de amortecimento aqui, buffer, né, foi adicionada também para no momento de desligamento do IGBT, os portadores minoritários aqui, ó, atravessando, né, ou seja, as lacunas, né, que querem atravessar aqui, ó, se recombinarem
rapidamente e aqui na camada de amortecimento e o IGBT parar de conduzir rapidamente. Porque lembrem que é necessário para um transistor. Aqui a gente tem o transistor, né? É o PNP. Para um transistor parar de conduzir, ele tem que desaparecer com os portadores de corrente elétrica. Então, como numa característica do IGBT ser impossível retirar os portadores de dentro da base, vamos lembrar aqui, ó, o IGBT, o componente, o modelo dele, ele é um MOSFET que drena a corrente de um transistor PNP, modelo simplificado aqui, tá? Essa camada N aqui, ó, se ela tiver com os elétrons que diminuem a camada de depressão, essa camada N só vai voltar ao estado bloqueado dela quando esses portadores saírem da base. Então a gente teria que, se fosse possível, né, a gente teria que drenar esses elétrons o mais rápido possível, só que isso não é possível, tá? Além disso, né, as lacunas elas estão se movimentando aqui. Então, enquanto tiver lacuna e elétron aqui dentro, o transistor PNP está conduzindo. Por isso que a gente pode, né, retirar a carga retirar o comando do gate, mas o transistor PNP vai continuar conduzindo enquanto essas cargas esses portadores não se recombinarem sozinho, por conta própria. E isso é ajudado pela essa camada de amortecimento aqui, tá? Então essa camada de amortecimento ela trouxe uma melhoria no tempo de chaveamento para o desligamento do IGBT. E uma questão dessa tecnologia punch-through aqui é que, por ela ser bem semelhante a um transistor BJT, ela tem um coeficiente negativo de temperatura, o que faz com que quanto mais um IGBT estiver conduzindo, menor vai ser a tensão de condução. Então, se por algum acaso a gente tiver dois IGBTs em paralelo, o que começar a conduzir mais aqui, né? Se tiver dois IGBTs em paralelo, o primeiro que conduzir mais, ele vai ter uma diminuição na tensão de condução dele e ele vai começar a drenar mais corrente do que o outro. Então a gente tem que tomar medidas externas para conseguir fazer o paralelismo dele. Não é impossível, mas é um pouquinho dificultado. Outra tecnologia que foi rapidamente adotada foi essa tecnologia de não travamento, non latch-up. Essa tecnologia aqui, ela consiste na estrutura do material
N+, vamos aproximar um pouquinho aqui, ó. Ao invés de ser uma estrutura contínua, aqui a gente teria um IGBT visto de cima. Ao invés dela ser contínua, ela é uma estrutura recortada no formato de listras aqui, ó, tá? E isso faz com que a corrente ela não passe pelo resistor de condução. Então temos aqui o modelinho do IGBT com o resistor de base. E aqui a gente teria também, né, o transistor NPN conectado aqui, ó, tá? Então, se a gente aqui a gente tem o N, camada N, né? Opa, camada P, camada N. Que é essa camada N+ aqui, né? Então, vou pegar essa camada N+ aqui, ó. Então, aqui a gente tem a visão em corte aqui, ó, do IGBT, tá? E com o emissor agora para cima, tá, gente? Emissor em cima com o gate em cima também. Então, a corrente que era nesse sentido aqui, ó, corrente não, né? A tensão está conectada aqui nesse sentido. Então a gente tem aqui, ó, a camada P+, aqui a camada seria a camada N, essa camada N- aqui. Vamos pegar aqui, ó, N-, né? Vou até colocar aqui, ó, N-, tá ligado aqui. Temos a camada P aqui. E temos a camada P+ aqui, ó. Então, a corrente vai atravessando aqui, ó, e sofre passa por sofre uma queda de tensão aqui, ó, tá? E como essa camada P tá ligada aqui a camada N+, acaba desviando um pouco da corrente aqui para essa base desse transistor PNP, que pode travar o nosso IGBT. Porém, como a gente tem essas aberturas aqui, ó, aí a gente tem um caminho, a corrente está vindo aqui de baixo e subindo, né? Corrente de lacunas. A corrente de lacunas tá vindo aqui de baixo e subindo aqui, ó, atravessando aqui, ó. E ela consegue atravessar aqui direto e chegar até aqui, ó. Seria nessa região aqui, ó. Vou fazer. Então a corrente consegue chegar direto aqui, ó, sem passar, porque olha só, tem um vazio aqui, ó, na estrutura, na camada N+, né, do MOSFET. Então isso evita, é como se tivesse feito um curto-circuito aqui, ó, e a gente evita o aumento de tensão aqui nesse ponto. Então essa mudança, ela praticamente acabou com esse problema de travamento. E nesse momento que os IGBTs foram efetivamente colocados em utilização comercial. Bem, aqui a gente tem a tecnologia non-punch-through, que, diferentemente da tecnologia punch-through,
não deixa o campo elétrico da camada de depressão se estender até a camada do coletor. Então a gente tem uma limitação da camada de depressão. A camada de depressão ela não chega até o coletor. Então não punch through. A camada não se estende, né? E aqui a gente tem os ânions aqui e os cátions da camada de depressão, tá? Isso reduz, então, tem um aumento aqui dessa camada de deriva aqui, tá? Mas em compensação a gente tem uma diminuição muito grande da camada P+. E no geral a gente tem então uma redução do volume, que a tensão de bloqueio vai ser maior. A gente vai ter uma, aqui tá, então tá errado, a gente vai ter maior tensão de bloqueio, porque a gente tem uma camada de depressão maior tensão de bloqueio. Então, devido ao tamanho menor da camada P e menos dopagem e menos injeção de lacunas, a gente tem um menor tempo de chaveamento. Essas características da camada de depressão, elas também levam a uma menor tensão de condução, e mais uma vantagem ainda é um coeficiente positivo de temperatura. Então esse IGBT não punch through, ele é possível de ser montado em paralelo para aumento de corrente total, porque ele tem coeficiente positivo de temperatura, ou seja, se um dos componentes começar a conduzir mais, a tensão de condução aumenta e ocorre uma redistribuição de correntes entre os componentes, de forma que um dos componentes não vai acumular toda a corrente para ele. E a gente vê ao lado aqui, ó, um IGBT com essa camada NFS aqui, ó, que é Field Stop, que a gente vai ver logo agora. Então essa camada Field Stop é justamente para bloquear o campo elétrico e permitir a redução dessa camada de deriva aqui, ó, tá? Então a gente tem a redução agora da camada de deriva, e junto com essa camada P reduzida, a gente tem uma redução geral do volume. Então, além disso, a gente vai ter uma redução da tensão de condução, e essa tecnologia ela é empregada em IGBTs que conseguem bloquear até 6,5 kV, e ampliando a utilização de IGBTs em potências bem elevadas. Em relação ao gate, agora a gente vai ter a tecnologia com o gate embutido. Então, ao invés do gate ter uma estrutura planar, agora o gate é embutido, aqui é trenched.
e como se estivesse dentro de uma trincheira. E a gente vê aqui, ó, uma camada N e a camada P. O nosso canal vai ser formado agora aqui, e os elétrons que tem que entrar na camada de depressão, para diminuir a camada de depressão, eles conseguem entrar mais facilmente, ao invés da estrutura planar. Eles já entram aqui no meio da estrutura. E então a gente tem uma melhoria da injeção de corrente. E essa tecnologia também ela é chamada de transistor bipolar com gate embutido e portadores armazenados, Carrier Storage Trench Gate Bipolar Transistor. Então a gente tem um aumento da densidade do canal e uma melhor injeção de elétrons que diminui ainda mais a tensão de condução. Então os GBTs mais modernos têm esse gate embutido, assim como os MOSFETs também têm esse gate. Os MOSFETs mais modernos têm o gate embutido. Aliás, essa tecnologia veio dos MOSFETs, esse embutimento aqui do gate. Aqui nós vemos uma tecnologia em desenvolvimento que o diodo de condução reversa, aqui a gente tem um IGBT com emissor aqui em cima, tá? Aqui seria o negativo, né? Então vamos fazer aqui, ó. Aqui, ó, a emissora aqui, ó. Bom, aqui nós vemos uma junção PN aqui, tá? Então a gente tem a junção PN aqui. Se por acaso for por algum motivo a corrente no circuito estiver nesse sentido aqui, ó, vamos supor que tem uma fonte de corrente, um circuito indutivo, a gente teve uma inversão nas chaves e a corrente estava circulando nesse sentido, nesse condutor que está conectado aqui, ó. Aqui a gente tem uma junção PN natural, inerente aqui da estrutura, e aqui a gente teria uma junção PN invertida aqui, né? Que ficaria reversamente polarizado. Junção PN aqui, ó. Bom, adicionando-se vamos dizer, uma extensão aqui da camada N+, no coletor, a gente teria então possibilidade dessa corrente seguir em frente, tá? Lembrando que isso aqui seria uma carga indutiva de um circuito que já estaria funcionando, tá? E por acaso essa chave entrou no circuito. Então a corrente teve essa tendência aqui, ó, de voltar para a fonte por esse IGBT. O problema disso é que é difícil conseguir um diodo, esse diodo aqui, ó, especificamente, ó, ele tem que ser um diodo otimizado para bloquear rapidamente, porque imaginem que a corrente está circulando, aí a carga perdeu sua energia acumulada e agora a fonte vai começar a
a injetar corrente aqui nesse sentido. Então o diodo que estava conduzindo, ele vai ter que bloquear. E o bloqueio tem que ser rápido para não ter muitas perdas. E é difícil produzir um diodo de bloqueio rápido, ao mesmo tempo que a gente tem tantas demandas a serem atendidas no IGBT. Então é uma área que está em desenvolvimento também, tá? Por enquanto, os diodos de condução reversa são feitos de forma separada, como a gente vai ver nos módulos a seguir. Aqui nós vemos os efeitos, né, das tecnologias adotadas. Aqui a segunda geração dos IGBTs, já uma geração do tipo NPT, e a gente vê que começando aqui, ó, desse volume aqui, a gente observa uma redução de volume, ó, da geração 6 e 7, mais ou menos 30% da geração 2, tá? 40% da geração 2. E aí o efeito disso é uma miniaturização dos componentes. Aqui seriam já o módulo completo do IGBT. São vários IGBTs aqui dentro. A gente vê que a gente consegue ter então uma densidade de energia muito maior, tá? Isso ajuda em aplicações automotivas, eletrodomésticos. Então é uma grande melhoria que a gente tem devido a essas tecnologias. Bom, aqui nós temos as características típicas retiradas de um datasheet padrão. Inicialmente nós temos a tensão de condução, VCE de saturação. Reparem que ó, sempre vai ter a condição nominal de corrente, tá? Esse GBT, por exemplo, ele tem uma corrente nominal de 150 amperes. Então a corrente nominal aqui, ó, desse GBT de 150 amperes. O que importa para a gente é essa temperatura aqui, né? Essa temperatura de 25 graus é só comparativo, porque essa aqui vai ser a temperatura de trabalho. Então, entre 2,2 e 2,4 graus. Vocês veem que é um GBT bem com bastante capacidade, né, de corrente e dissipação de calor. Aqui nós temos outros parâmetros que eu vou olhar, a gente vai ver mais para frente. Essa tensão, então por onde a gente passou aqui, ó. Então 2,2, 2,4 volts. Essa tensão VGE para início da condução, então 5,8 volts, mas é bom utilizar um valor maior, né, em torno de 15 volts. Aqui a gente tem a corrente de fuga, tá? Quando o gate estiver em 0 volts, a corrente de fuga da ordem de alguns microamperes, 100 microamperes. E as capacitâncias típicas de um MOSFET. Aqui a gente vê que são capacitâncias maiores, né? Até porque
capacidade de corrente desse IGBT é maior, aqui seria a carga para conseguir levar a tensão do gate de menos 8 para mais 15 volts. A gente vai ver mais para frente também. Então, vamos para o próximo slide aqui, ó, que é justamente essa tensão VCE. Ó, aqui, ó. Aqui a gente tem uma característica de condução VCE versus a corrente de coletor, tá? Então, esse parâmetro aqui, ó, seria se a gente pegasse uma reta e estendesse até esse ponto aqui do gráfico. Então, nesse caso aqui, ó, a tensão VCE ó, até zero, né? É zero de corrente, até entre 0,7 e 0,8 volts. Esse caso aqui, né? 0,70, vamos colocar 0,75 volts aqui, ó. Esse caso aqui, ó, 150 graus, tá? A gente vai ver essa curva vermelha, que é a curva de trabalho. A resistência é a inclinação dessa curva aqui, ó. Então a gente tem essa inclinação aqui, ó, daqui para cá. A gente vai ter uma variação daqui e aqui também. Então a gente vai ter RC é igual a delta V, esse delta V que a gente vai encontrar aqui, sobre o delta I. Então seria a inclinação desse gráfico. Tá dando aqui, ó, 3,8, 5 miliohms, da ordem de 5 miliohms. Reparem, gente, o coeficiente positivo de temperatura aqui, ó, coeficiente positivo de temperatura. Ele mostra aqui, ó, que se a temperatura aumenta no IGBT, a tensão de condução também aumenta, tá? Daqui a gente vê que esse é um componente que pode ser colocado em paralelo facilmente por causa dessa característica aqui, ó, desse coeficiente positivo de temperatura. Aqui a gente tem a carga do gate necessária para levar o gate de, aqui está indicando menos 7 volts, né? Menos 7 até 15 volts. Então, a carga nesse caso aqui, ó, 1700 nanocoulombs. Porque essa informação ela engloba todas as capacitâncias do dispositivo e já informa a carga que você tem que colocar, ao invés de informar a capacitância. Vamos ver aqui, ó, esse valor aqui também, ó, é um resistor interno de gate. Então, muitos IGBTs eles já vêm com um resistor interno de gate para reduzir oscilação. É como se fosse o resistor do gate, tá? Então já vem integrado. Então aqui, ó, 2,5 ohms, tá? A gente não pode colocar sem resistência nenhum, porque
qualquer indutância parasita combinado com as capacitâncias existentes aqui, ó, vai criar oscilação aqui no gate. Então esse resistor ele diminui essa oscilação. Então 2,5 ohms. Aqui a gente tem agora os tempos, né? Os tempos e as energias de acionamento. Aqui a gente tem um circuito que liga o gate e desliga o gate. Aqui, gente, eu esqueci de falar, a gente tem que considerar que é uma carga indutiva que já estava com uma circulação de corrente aqui, ó, previamente acionada por um outro circuito e já tinha uma energia armazenada aqui, ó. Então, quando esse tiristor é acionado, o que a gente vai ter? Uma divisão, uma distribuição de corrente entre esse diodo e aqui para o IGBT. E aí a corrente vai crescendo. Aqui a gente tem uma queda devido a esse efeito aqui, uma queda nesse diodo aqui, ó. Enquanto toda a corrente não for transferida para cá, a gente tem essa pequena queda aqui de tensão desse diodo aqui, ó. Então a corrente que estava circulando aqui, ela começa a se transferir para cá, e aí a gente tem uma reversão de corrente aqui nesse diodo. Quando esse diodo passa por um zero de corrente, ele vai ter que começar a bloquear. Só que aí ele não consegue bloquear instantaneamente. Aí a gente tem essa corrente de recuperação reversa desse diodo aqui, ó, tá? E nesse momento a gente tem efetivamente a diminuição da tensão VCE aqui, ó. Agora toda a corrente aqui, ó. Bom, esses tempos TR, que é o tempo de subida aqui, ó, é esse tempo TR aqui, quando a corrente sai de 10% até 90% da corrente máxima. A gente tem um tempo de atraso entre a tensão de gatilho e a corrente em um valor de 10%, tá? Então seria o atraso para começar a conduzir, efetivamente. Aí ao começar a conduzir, a gente tem esse tempo de subida aqui, ó. Então temos o tempo de atraso e o tempo de subida. Aqui é uma energia de acionamento para essas condições, tá? É também uma forma de comparar um IGBT com outro, tá? Da ordem aqui de 30 milijoules. E os tempos, né? Tempo de subida aqui, ó, 60 nanosegundos. Diferente do MOSFET, que estava da ordem de microsegundos, né? Mas além de esse componente ser um componente de corrente elevada. Aqui no desligamento a gente vai ter o mesmo comportamento, um tempo de atraso em relação ao início da retirada do sinal do gate, tá? Então a gente tem esse aqui, ó, esse tempo de atraso que está aqui, porque olha só, o sinal do gate sendo retirado, a corrente não acontece nada, tá? A tensão começa a bloquear aqui, e aí a partir desse momento que a gente tem a queda de
corrente, que é o tempo de queda, TF, tá? Que é esse tempo aqui, ó, TF, para a corrente cair. E aqui a gente vê a corrente de cauda, tail, que é aquela corrente devido ao desligamento do transistor bipolar. Então aqui a gente tem o desligamento do MOSFET e aqui o desligamento do transistor bipolar. E é uma energia também de desligamento mencionada aqui, ó. Aqui é uma resistência térmica para desenvolvimento do trocador de calor, tá? Do dissipador de calor. Mas a gente não vai mexer com isso agora não. Bom, e finalmente nós temos um módulo IGBT para correntes elevadas. Ele já tem os diodos de condução reversa. Então aqui a gente vê um IGBT, a célula de um IGBT com diversos fios. Esses fios eles são conectados aqui entre eles e conectados ao circuito externo. Então a gente tem os IGBTs aqui, ó. Esse aqui é o IGBT. Aqui a gente tem o diodo de condução reversa, tá? Nesse módulo especificamente, a gente está vendo 6 IGBTs com diodos de condução reversa em antiparalelo aqui, ó. Então são esse símbolo aqui, ó. Provavelmente tem mais diodos aqui, ó, porque a gente tem entrada de uma tensão alternada aqui. Isso provavelmente deve ter algum retificador aqui no meio. E a saída aqui, a saída DC. E internamente a gente tem também um sensor de temperatura para isso aqui ser integrado, né, com um controlador. Se o módulo tiver com a temperatura excessiva, conseguir desligar o equipamento. E aqui a gente tem um circuito equivalente. Não é daquele módulo anterior não, tá? Seria outro módulo, tá? Mas dentro de um módulo, então, a gente pode ter uma ponte retificadora de diodos. Então a gente tem um retificador de diodos aqui, ó, trifásico. Então são 6 diodos. A gente tem a saída para, então a gente vai ter a tensão alternada, 3 tensões aqui, tensões de linha, né, alternadas. Então tensão A, tensão B e tensão C, todas entrando aqui. Aqui a gente teria uma tensão retificada com a saída para a gente poder colocar um capacitor em paralelo. Então esse capacitor em paralelo, caso fosse colocado, né, deixaria a corrente de uma forma, a tensão, uma forma mais lisa, bem filtrada. Aqui a gente tem uma estrutura que a gente vai estudar depois, que é um inversor trifásico. O inversor trifásico ele é essencial para acionamento de motores elétricos industriais.
tá? Então aqui a gente teria um inversor trifásico todo com IGBT e o diodo de corrente reversa. Esse aqui, gente, é um sétimo IGBT que é feito para uma condição que o motor, né? Lembrem que a gente está falando de um motor elétrico. O motor elétrico, ele pode funcionar como um gerador e devolver energia aqui para esse circuito. Quando ele devolve energia, ele força a corrente a passar por aqui e subir aqui, ó, tá? Bom, para onde que essa energia vai? Se tiver um capacitor colocado aqui, essa energia pode ser armazenada no capacitor, mas o que vai acontecer? A tensão do capacitor ela vai subir, e se ela subir demais, pode ultrapassar o limite desse circuito. Quando esse limite, quando esses valores atingem quando essa tensão atinge certos valores aqui, ó, esse IGBT é acionado para drenar a corrente. Na verdade, isso aqui não é aqui, ó, né? Seria um terminal aqui que a gente colocaria um resistor externo, e esse excesso de energia seria queimado nesse resistor aqui, ó, quando esse IGBT fosse acionado. Então é dessa maneira. Aí, o módulo de IGBT tem então todo o circuito necessário para um inversor, e de forma compacta e confiável. E essa é uma grande aplicação dos IGBTs atualmente. Aqui a gente vê uma especificação de um módulo para tensões de 1200 volts. Isso daqui falando só do IGBT individual, tá? Correntes aqui, correntes em valores práticos da ordem de 350 amperes, 300 amperes, né? Aqui, ó, 300 amperes, e tensão do gate máxima, né, de menos 20 até mais 20 volts. E o módulo para uma corrente de 600 amperes RMS. Aqui temos características também do diodo, dos diodos de corrente reversa. Então a gente vê que as correntes são um pouquinho menores aqui, ó, do que as correntes aqui, se bem que tá aqui, ó. As correntes são compatíveis, né, com a corrente do IGBT. E alguns módulos eles podem ter uns diodos um pouco menor, porque em questão de economia, se por acaso o motor que for aplicado, a gente tiver certeza que ele devolve pouca energia, então a maior parte da corrente circula pelos IGBTs. Eventualmente alguma corrente circula pelos diodos, então a gente poderia fazer uma certa economia aqui, de forma que os diodos não precisassem ser dimensionados para a corrente nominal direta. Mas esse aqui está com o mesmo valor de corrente nominal, então condições iguais. Aqui também nós vamos ter a corrente do módulo,
que pode ser maior do que o componente, dependendo do número de componentes em paralelo. Então, aqui também são outras condições e a gente tem essa diferença aqui também. A gente vai ver mais a fundo quando a gente estiver estudando os inversores. Bom, gente, então é isso por hoje. Façam as atividades da aula e enviem, e assim que eu puder eu posto a próxima aula sobre agora os conversores, ok? Até a próxima.